Olá! Em 1863, o jovem Karl Liebknecht deixa a Alemanha e chega ao Brasil cheio de esperanças, movido pelo sonho de construir uma vida nova e próspera. E conseguiu. Karl Liebknecht se transformou em um dos maiores líderes empresariais do sul do Brasil. Humanista, possuía forte atuação social e também cultural e empresarial. Suas próximas gerações não foram diferentes. Filhos, netos e bisnetas orgulham nosso estado de Santa Catarina pela preservação de patrimônios históricos e culturais da colonização alemã dos seus antepassados. Um exemplo disso é um acervo localizado na Avenida Tromposki, na capital, hoje Centro Cultural Ruth Liebknecht da Silva, numa casa especialmente projetada e construída nos anos 30 para servir como residência do casal Ruth Liebknecht e Aderbal Ramos da Silva. Ela, filha única e herdeira do poderoso conglomerado econômico industrial Liebknecht, e ele, neto de governador e jovem advogado, que logo daria vazão à sua vocação política, tornando-se também, 10 anos após o casamento, governador do nosso estado. Nossa convidada de hoje, juntamente com sua irmã Silvia, preservam esse patrimônio, onde mantém na casa um Instituto Karl Liebknecht. Ali disponibilizam um local ao público interessado em conhecer, fazer eventos culturais, reuniões e também estudar história e o idioma alemão. Eu converso hoje com dona Anita Liebknecht da Silva. O Mulher em Foco está começando. Uma das grandes contribuições que podemos deixar para as próximas gerações é o nosso patrimônio histórico e cultural. E a nossa convidada de hoje fez e faz isso muito bem. Seja muito bem-vinda, dona Anita. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem. E você, Isabela, como vai com o seu trabalho? Muito bem, sim, apesar que passamos esse ano muito difícil, né, dona Anita, esse ano de pandemia, mas é um ano também de aprendizado. Falando em aprendizado, eu queria que a senhora me respondesse uma coisa. É importante a nossa história, saber de onde viemos, dos nossos antepassados, para nós entendermos quem somos hoje? Eu acho que é fundamental a gente saber de onde veio, não é? Buscar suas raízes, sua origem, buscar os antepassados, de onde vieram, não é? E nós temos uma variedade tão grande de etnias no estado de Santa Catarina, que eu acho fundamental que isso tudo seja trabalhado, isso tudo seja realidade no estudo das origens, na preservação da memória, das tradições, de todo esse conjunto que nós temos de raças diferentes, de modos de vida diferentes. O regionalismo sempre está presente, não é, Isabela? E eu acho que dentro desse conceito a gente está procurando fazer aqui no Instituto Caleb um trabalho de não só de estudo da imigração, envolvimento com toda a imigração, mas também no estudo da memória e também do recolhimento de toda essa memória material e imaterial, né? Isso é fundamental. Dona Anita, como surgiu a ideia de preservar a casa dos seus pais e de fazer naquela parte do porão esse centro histórico de pesquisa com todo esse material? A ideia surgiu com uma vontade de deixar isso para a nossa história de Santa Catarina, do Brasil e, por que não dizer, do mundo também? Ou porque a sua família tinha muita coisa guardada? Sabe, na década de 90 do século passado, 1990 e tantos, nós resolvemos, a família resolveu, principalmente Silvia, minha irmã,
fazer uma biografia do nosso bisavô, o Caleb, que veio da Alemanha na metade do século XIX. Então, nós fomos, primeiro, nós montamos uma equipe, da qual o professor Klug, por exemplo, foi um dos primeiros, ele é um grande pesquisador, é um grande voltado para todo esse estudo. Ele fez uma grande pesquisa. Dali, então, nós partimos para arrecadar material com a família, coisas assim. Então, arrecadamos uma grande parcela, muitas coisas, principalmente fotos e fatos também, né? Oral, que nos chegaram de oral. A avó contava, a mamãe contava, enfim. E nós montamos, então, esse projeto de biografia do velho Epe. E como esse projeto, que depois o livro foi escrito pela professora Sara Rojares dos Reis e Sandra Ramalho, em cima da pesquisa e de todo o material que nós arrecadamos e da pesquisa do professor Klug. Então, lançamos o livro, com a biografia, com grande sucesso. E nesse lançamento, Isabela, foi interessante, porque nós fizemos uma exposição, montamos na Assembleia Legislativa, que gentilmente cedeu o espaço. Nós fizemos, então, o lançamento lá, com uma grande exposição de material dele próprio e das empresas, da família, porque as empresas já eram centenárias, praticamente, naquela época. Então, nós vimos, quando acabou essa exposição e o livro foi lançado, nós vimos a quantidade de material que existia, porque a empresa centenária, não é? O comércio que ele criou, o fluxo que ele criou de comércio nesse estado foi muito grande. Então, as pessoas, graças a Deus, as pessoas que guardaram esses objetos e essa história em si, foram muito generosas, sabe? E nós ganhamos muitas coisas, muitas lembranças, papéis, documentos que tinha, inclusive, na empresa. Juntamos aquilo tudo e Sílvia, minha irmã, e eu sentamos um dia com aquele material todo e percebemos que nós não podíamos primeiro desprezar aquele material. Ele foi recolhido, ele foi usado para a biografia. Então, nós entendemos que tínhamos que fazer a guarda desse material. Aí fomos em frente, fomos até a família, perguntar se tinha alguma coisa, se disponibilizavam, e assim nós fomos aumentando praticamente aquele acervo todo. E aí, quando nossa mãe faleceu, ela morou nesta casa, que era a Vida Composta, que é o Instituto Caleb. Minha mãe, Ruth Epe da Silva, nossa mãe viveu aqui até 10 anos atrás, mais ou menos. E ela casou e viveu aqui com o marido e as 2 filhas, eu e minha irmã mais moça. Isso no ano de 1937 foi o ano do casamento dela? Ah, bom, ela casou em 1936. E foi morar na casa nesse ano? A casa é de 37. Tá? Ah, sim, então... E sempre morou nessa casa, né, dona Anita? Os seus pais sempre moraram nessa casa. O casal morou aqui, meu pai morreu na década de 80 do século passado. Minha mamãe viveu aqui até falecer em 2007. Tá? E no ano seguinte, 2008, o Instituto já estava formado, já estava criado, e nós tínhamos muito material numa sala pequena da empresa. E aí nós resolvemos, então, fazer dessa casa o grande repositório desse material todo, entende? E mudamos, então, o Instituto para cá. Tivemos que adaptar um pouco, mas como a casa oferecia, assim, é uma planta moderna, é uma casa que nós conseguimos adaptar. Você, ainda há pouco nós estávamos falando, no porão, no subsolo hoje, né? É subsolo. Antigamente era o porão onde se dava o serviço da casa. E foi realmente todo repaginado, vamos dizer assim, para servir de biblioteca, de centro de memória. Temos os computadores para pesquisa, o material todo, a biblioteca, tudo montado direitinho. Tivemos, assim, muito estímulo das pessoas. Na época, inclusive, conseguimos montar rapidamente
esses espaços todos, e continuamos até hoje. Já estamos aqui na casa há uns 12 anos, mais ou menos, como instituto, não é? Ô, dona Anita, nós vamos chamar agora uma matéria que mostra um pouco sobre esse espaço, essa beleza da casa e o subsolo. Vamos assistir? O Instituto Cauêp foi fundado em 2004 com o objetivo de promover a cultura e também de preservar o patrimônio histórico material e imaterial que envolve a memória de seu patrono. A casa que abriga o Instituto já é, por si só, um convite à cultura. Ela foi construída na década de 30, com grande influência da arquitetura alemã, para ser a morada da neta de Cauêp e sua família. A casa manteve o uso residencial por 7 décadas, de 1937 até 2007, ano do falecimento da proprietária, Ruth Höpke da Silva, mãe das fundadoras do Instituto. O local, que fica no centro de Florianópolis, possui uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Apenas 10% da casa é usada pelo Instituto para fins administrativos. 60% da área é destinada à visitação pública. Os ambientes preservam móveis e decoração com distribuição original. O restante, 30% da área da antiga residência, está em uso pelo Centro de Memória, que fica no subsolo da casa e abriga a biblioteca, salas multiuso, sala de consulta digital, galeria e 2 salas, onde o acervo está armazenado sob controle da umidade relativa do ar. O Centro de Documentação e Memória também possui uma biblioteca em língua alemã e está aberto ao público pesquisador. O Instituto Cauêp é uma casa cheia de memórias, fonte de estudo da história política e econômica do Estado e da imigração alemã como um todo. Dona Anita, na parte superior da casa, os móveis de 1930, mais ou menos, eles se mantiveram, são os mesmos móveis do ano que seus pais casaram, que você passou a sua infância lá? Sim, os móveis estão perfeitos, são quase 80% da casa tem os móveis originais, de 36, 37. Tem papéis de parede ingleses que estão perfeitos, e os móveis também. Naquela época havia assim, muito capricho, os móveis eram muito sólidos, muito bem feitos. Era uma outra concepção de arquitetura de interiores também. E nós procuramos manter e conservar tudo o que foi possível. E temos, inclusive, pessoas que, às vezes, nós necessitamos de um restauro, temos uma pessoa que faz pequenos reparos, e, enfim, nós vamos mantendo a casa. Você sabe como é que é uma casa mais velha ou mais antiga, né? Dá um trabalhinho para manter. Mas é uma coisa tão... compensa tanto que, sabe... Manter essa casa e deixar ela com aquele aspecto original, né? Porque durante os anos eu imagino que a casa foi repintada, algumas coisas foram trocadas de lugar e de repente a casa volta a ser aquela casa de 1937 e depois de alguns anos, quando a menina Anita nasceu, foi morar naquela casa e passou uma boa parte da sua vida nessa casa com seus pais. Qual é a melhor lembrança, de um modo geral? Qual é a melhor lembrança, aquela que vem na sua cabeça quando entra na casa do período que a senhora morou lá? Olha, as melhores lembranças são todas que eu vivi nesta casa. Nós somos uma família muito feliz, embora o nosso pai fosse um político, ele estava mais fora, uma época ele estava mais fora do que dentro de casa, realmente, mas quando ele estava por inteiro. Nossa mãe foi uma pessoa dedicadíssima, era uma figura serena, uma figura que somou muito na nossa vida, na minha e das tias. Então, eu tenho recordações assim, gratíssimas. Nós fomos privilegiadas, eu que sou a mais velha, principalmente, me considero privilegiada, porque a gente convivia com todo esse ambiente, né, de política, conhecer pessoas assim, interessantes. E eu acho que isso formatou muito a nossa personalidade, inclusive Isabela.
existe um aspecto que eu sempre destaco, que eu acho muito interessante. Nós fomos, Silvia e eu, educadas entre duas culturas, entre duas religiões, entre duas nacionalidades, não é? Nós tínhamos a família da nossa mãe alemã e nós tínhamos a família do nosso pai, os Ramos e os da Silva, brasileiros. Então, a gente transitava entre essas duas culturas e os dois modos de viver, a gente transitava tranquilamente de uma maneira natural e nem se dava conta disso. Isso fez parte da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso conhecimento, não é? Então, a gente tanto estava na família alemã como a gente estava na família brasileira, tanto estava na Igreja Católica como estava na Igreja Luterana, encaramos isso tudo com muita naturalidade. Então, isso nos criou muito abertas, não é? ao mundo, às ideias, os preconceitos não existiam, né? Então, foi uma infância feliz que eu tive, Silvia também. Nós fomos muito felizes nessa casa. Ô, dona Anita, o seu pai foi governador do estado de Santa Catarina de 1947 a 1951. Ele também foi o deputado constituinte de 35, né? E ele era advogado. Nesse período que ele foi governador, a dona Ruth decidiu não sair de casa para morar no palácio. E a senhora era pequena e vocês acabaram ficando na casa, num período onde existia muito glamour na função de governo. Como era a sua casa, as reuniões políticas, os eventos, e você pequena, né, transitando por tudo aquilo, gostava de política ou acabava não gostando em função muito da ausência do seu pai? Não, a gente sentia a ausência física dele, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente se criou assim, aquilo fazia parte do nosso dia a dia, né? A política, os fatos. Ele não comentava coisas assim da política e tal, mas de partidos, assim, ele não comentava de pessoas, absolutamente. Nossa mãe foi uma grande companheira, mas ela nunca se envolveu na política, porque ela foi criada numa outra cultura, a cultura alemã, mais voltada para os negócios, por causa da firma, das empresas Webke naquela época já, né? Então, eram completamente diferentes. Nosso pai e a mãe, eles eram completamente diferentes. Mas é interessante, eles se completavam. E nesse completar dos dois, nós estávamos inseridas de uma maneira natural, né? Então, eu encarava, assim, por exemplo, que vinha um político importante, ou coisa aqui em casa, eu encarava de maneira normal, porque era a nossa casa. A mamãe não quis ir para o Palácio Cruz Souza, Palácio Rosa, que a gente chamava, lá era a sede do governo. Ela não quis ir, porque ela dizia, eu tenho uma casa boa, confortável, um bom jardim, tenho uma filha de 9, 10 anos, que era eu, e Silvia com 1 aninho, 2 aninhos, muito pequena. Ela disse, eu não vou morar na Praça 15. Eu prefiro ficar na minha casa, com o nosso jardim, com o nosso conforto, e não mexer tanto na estrutura da família, seria, porque morar na Praça 15 é outra coisa. Porque naquela época não havia casa da agronômica, não é? Sim. Então, o governador ou morava na sua própria casa ou morava no Palácio Rosa. Dona Anita, naquela época existia uma cidade muito menor, a nossa capital, e existia uma divisão também, né? Entre PSD, UDN, Clube 12, Lira, Avaí e Figueirense. Eu quero que a senhora conte um pouquinho como era essa divisão depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a presidente do Instituto Carl Webke, Anita Webke da Silva. Deixamos no bloco anterior uma pergunta de como era a capital do estado. Ouve-se muito falar que ela era muito dividida, assim como a gente fala hoje, né? Avaí, Figueirense, UDN, PSD e também entre os clubes que muita gente frequentava, Lira e Clube 12 de Agosto. Existia realmente, dona Anita, essa divisão?
Existia, sim, existia. E, numa certa época, foi assim uma divisão mais acirrada, não é, mas todos conviviam em paz, essa é a verdade. Eram adversários políticos, por exemplo, não é? As pessoas da UDN, as pessoas do PSD, mas não eram inimigos, não é? Então, as coisas eram, Isabela, muito definidas, vamos dizer assim. Quem era PSD, quem era UDN, e a cidade era pequena, todo mundo sabia quem era quem. Não é? Então, as coisas eram definidas mesmo. O Toso era PSD, o Lira era UDN, e assim nós éramos felizes, sabe? A cidade era pacata, todo mundo sabia da vida de todo mundo, praticamente. Era uma grande família, sabe? E é uma época que define muito bem como se fez a sociedade de Florianópolis depois da década de 50, que as coisas se modificaram muito. E o progresso da cidade foi a partir, eu acho, a partir da universidade. Ali foi um divisor de águas, né? A década de 60. Então, e que foi uma época de ouro de Florianópolis. Eu acho que o progresso traz coisas boas e também coisas não tão boas, não é? Então, eu não gosto de comparar, que antigamente era melhor. Não, antigamente era diferente, só isso. Tinha coisas que eram melhores, tinham coisas que hoje são melhores, não é? A cidade cresceu, infelizmente cresceu, sem um planejamento adequado. Então, nós temos também fruto desse crescimento desordenado, mas, ao mesmo tempo, nós também temos consciência que temos que preservar a nossa tradição, a nossa história, as nossas coisas. Compete a nós. Nós recebemos muito bem todos que aqui se instalam, nada contra, ao contrário. Mas a nós compete zelar pela nossa história. Não é? Isso a senhora faz muito bem, né, dona Anita? Dona Anita, esse acervo de família, esse acervo também da colonização alemã, que tem no Instituto e também a casa da sua família, que vocês preservam tão bem. Agora estamos vivendo um momento de pandemia. Eu imagino que esse material agora não pode ser visitado, né? Estamos com esse problema e isso vai além. Esse material já foi todo digitalizado? Vocês continuam com um trabalho vasto de localizar ainda mais material, novas coisas para esse museu, digamos assim, na parte do Instituto, onde tem fotografias, livros, cartas em alemão gótico e muita pesquisa ainda que as pessoas gostam de fazer. Vai estar tudo na internet logo, logo? Olha, já está tudo praticamente digitalizado. Nós temos um grande acervo, temos 3 grandes acervos aqui. Nós temos o acervo do Cauê, da família, pessoal dele. Temos o acervo das empresas, que também é muito grande, são centenárias. E temos todo o acervo do meu pai, Aderbal Ramos da Silva, da parte política e empresarial. Esse acervo está todo disponibilizado aos meios acadêmicos, a todos que tiverem interesse, um agendamento. No momento, né, Isabela, nós estamos vivendo esse problema tão difícil, então nós temos um curso de alemão aqui, até com muito sucesso, do qual muito nós nos orgulhamos, sabe? Mas agora o curso continua firme e forte, mas online. Então, está tudo assim, né? Mas nós continuamos a atividade administrativa, nós continuamos os nossos projetos, temos alguns projetos em andamento muito bons, temos uma história repatriada, é um projeto que está em andamento, que foi achado na Espanha e foi pesquisado lá e trazido pela Universidade Federal, em parceria conosco. Digitamos todo esse material, então é um material valiosíssimo da época da guerra, que está disponibilizado, vai sair um catálogo, fizemos uma exposição, é um projeto muito interessante. Depois nós temos participado também de muitos outros projetos, por exemplo, com os 200 anos de nascimento de Fritz Miller, que foi um grande naturalista do século XIX, XX. Então,
E assim vai. Nós temos participado também de vários projetos, temos, inclusive, a vontade e o projeto já pronto de fazermos um auditório aqui para movimentarmos mais o Centro Cultural Frutuoso da Silva. Isso é muito importante. Um auditório que vai somar na cidade, um auditório para mais ou menos 150 pessoas. Então, esse é um projeto que praticamente está pronto, do arquiteto Paulo Boabate, um projeto belíssimo, que nós temos prontinho para sair do papel. Estamos esperando o licenciamento, que vai sair agora, em breve. Então, assim, nós vamos dinamizando este centro cultural que tem realmente o escopo do estudo, não só da imigração alemã, mas de outros problemas também que envolvem a cultura alemã, e temos, assim, contato com a Alemanha, com o consulado de Porto Alegre, temos um relacionamento muito bom. Então, assim a gente vai caminhando. Com pandemia. Dona Anita, visitar a casa, estar no local, assim como eu já tive oportunidade, é muitas vezes diferente, né, do que você fazer uma visita virtual. Mas a senhora falou há pouco que o mundo mudou, a cidade de Florianópolis mudou muito depois dos anos 50. E eu, na minha geração, eu já diria que mudou muito depois dos anos 2000. E agora, com a pandemia, a gente tem que viver um novo normal, mas a gente acaba tendo que se adaptar. Nessa casa, quando a senhora viveu e está aí agora, nesse momento, e passa muitos momentos da sua vida aí dentro até hoje, a senhora tem algumas recordações de momentos especiais, como eram as serestas, né? E a senhora acabou se tornando uma cantora. Teve influência familiar essa casa aí? Ela te trouxe algum incentivo para que a senhora cantasse? Eu soube que o seu pai deu um presente de violão, né, para você quando era jovem. Eu tive muito estímulo, não para cantar em si propriamente, mas para gostar de música, a história da música, principalmente a música brasileira e a música francesa, que nós temos uma ascendência francesa, uma bisavó francesa. Então, esse lado também sempre foi importante. E meu pai gostava demais de música, e sempre que tinha uma reunião aqui em casa, sempre tinha música. Naquela época, Isabela, a gente não chamava conjunto, orquestra ou banda, não. Se chamava regional. Então, era violão, cavaquinho, sabe, bandolim, era uma maravilha. Então, eu me criei no meio de seresta, e isso me influenciou muito para conhecer mais a música brasileira, que é o meu grande encanto. Eu gosto de todas as músicas do mundo, mas eu prefiro a nossa, né? Não por ser nossa, por ela ser, eu acho, belíssima, e muito, muito vasta. Então, Anita, mas a senhora gosta muito da música... A senhora gosta muito da música francesa e italiana. Mas eu queria saber se a senhora gosta da música alemã. Não tanto, gosto, mas eu não tive esse conhecimento, porque minha avó materna, a vovó Ana, ela morreu e tinha 12 anos. Foi muito cedo, então eu não tive essa oportunidade de conhecer muito. Eu conheço um pouco, né? Arranho um pouco o idioma, aquela coisa toda. Mas eu prefiro a nossa música brasileira, a francesa, a italiana. Gosto muito de bolero, porque a minha fase de mocidade foi de bolero, né? Então, uma vez me perguntaram, onde é que tu aprendeste espanhol, a pronúncia de Gregório Barros, que hoje ninguém sabe quem é, era um grande cantor de bolero, né? Eu aprendi com ele. Eu tinha um dicionário do lado, as palavras que eu não sabia, eu estava no dicionário, porque também eu acho assim, que cantar sem entender o que está cantando não dá, né? Tem que saber o conteúdo, né? Para poder interpretar também. E hoje, agora, imagino que a senhora está cantando no chuveiro, porque não pode se reunir com seus amigos e é um momento difícil. Dona Anita, hoje se fala muito em empoderamento feminino, onde as mulheres buscam o seu espaço. A senhora teve uma vida privilegiada, de uma família muito conhecida, mas também, ao mesmo tempo,
uma vida simples, como a senhora define, uma família com muito amor e carinho, era só a senhora e a sua irmã Silvia, mas a senhora correu atrás, a senhora foi fazer universidade com 40 anos junto com a sua irmã. Por quê? Por que resolveu com 40 anos fazer universidade de administração e aprender mais algumas coisas, né? Ou deixou a vida familiar antes, deixou para depois? Valeu a pena? Foram as circunstâncias. A minha geração, a minha juventude foi muito reprimida, não a minha, a nossa, na minha época, não é? E eu sempre quis fazer a universidade, na época normal, com 16, com 17 anos, eu queria fazer línguas, por exemplo, ou eu queria ir para o Rio de Janeiro, fazer Itamaraty, tá? Fazer o curso para Relações Exteriores. Era a minha vontade mesmo naquela época. Mas, por circunstâncias e tal, e eu tinha até parentes no Rio, queria ter. Então, eu não gosto de dizer, Isabela, assim, meu pai não deixou, minha mãe não deixou, eu acho isso muito errado e muito antigo. Eu que não tive coragem de quebrar a moldura, vamos dizer assim, ou romper as barreiras da época, né? Foram raras as minhas amigas que conseguiram romper essa barreira, foram fazer direito, enfim. Mas era uma minoria, se contava nos dedos. Então, eu casei aos 20, não é? Tive os 3 filhos, assim, em 5 anos, e aí eu percebi que eu continuava querendo estudar, querendo me desenvolver, querendo conhecer e querendo trabalhar nas empresas, mas com um olhar muito mais aguçado, muito mais preparada para a coisa do que realmente eu era, né? E aí eu esperei o momento certo. Tudo tem o seu momento. Eu fiz o vestibular, eu tinha 39 anos. Silvia é bem mais moça, fizemos juntas, mas foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Foi muito difícil, mas valeu a pena. E a minha vocação não era estudar administração. Minha vocação era estudar arte, estudar língua, outro campo, não é? Mas a vida vai fluindo, né? A vida te leva por caminhos assim que tu não pensavas, digamos, mas de repente chegou o momento de você procurar aquele caminho que você lá atrás não conseguiu fazer. Dona Anita, estamos chegando ao fim e eu tenho mais uma pergunta. Algum arrependimento na sua vida até agora? Eu quero fazer muita coisa, né? O mal é que às vezes a gente vai avançando em idade e não consegue mais fazer tudo que quer. Mas eu ainda quero fazer muita coisa. Cita alguma coisa assim que a senhora possa falar que quer fazer. Eu pretendo cantar. O CD dá muita alegria, mas também dá muita mão de obra, né? Então, eu prefiro cantar em eventos beneficentes. Eu acho que a gente deve colocar o que a gente tem, às vezes, de bom dos outros também, não é? Então, não, CD eu já fiz, pronto. E assim Mas ainda quero fazer muita coisa aqui no Instituto, viu? Não, com certeza, aí tem muito trabalho também. A senhora tem essa característica, né, da sua vida, é uma troca. A senhora parece que a cada momento está dando sempre o seu melhor. É uma mulher empreendedora, uma mulher família, uma mulher forte e é muito admirável. Dona Anita, infelizmente chegamos ao fim, mas eu vou deixar um pedido. A senhora tem algum lema de vida, alguma frase que segue, algum ditado que a gente possa deixar como mensagem para encerrar a nossa conversa? Eu tenho uma frase que eu repito para mim muitas vezes, que foi dita também muitas vezes pelo nosso bisavô Caleb. Ele dizia uma coisa muito simples, ele dizia que os indecisos perdem metade do seu tempo e os enérgicos o dobram. E eu acho isso muito verdadeiro, né? Em todos os sentidos da vida. Essa é uma outra boa frase para deixar. Dona Anita, muito obrigada. A senhora é uma mulher admirável como pessoa e também pelo seu trabalho. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada.